E agora, querido Jesus, a presença do Espírito Santo é tão maravilhosa neste lugar de adoração. Estamos aqui porque te amamos, Jesus. Não existe uma pessoa nesta reunião de hoje que não te ame. Eu oro para que o Senhor apenas fale aos nossos corações. Nenhuma pessoa, nenhum jovem aqui veio para ver Kathryn Kuhlman. Mas, por favor, estamos tão sedentos. Estamos sedentos por mais, a mais. Oh, se apenas soubéssemos como cooperar com o Espírito Santo. Você tem tanto para dar para cada um de nós. Se apenas soubéssemos como cooperar com o Espírito Santo. Ensine-nos hoje pela graça de Jesus. Amém. Eu vou tentar o meu máximo para não exceder o tempo limite. Eu prometo a vocês, pois eu sei que vocês vão ter que voltar para as aulas. Eu vou dar o meu melhor. Mas eu quero falar com vocês apenas do meu coração. Lembre-se, eu não vim trazer um sermão a vocês nesta manhã. Saibam disso. E não olhem para mim como uma ministra à medida que falo com vocês. Eu apenas posso dar-lhes a minha experiência própria. Ninguém pode partilhar com o próximo mais do que eles próprios vivenciaram. Lembre-se disso. De modo muito simples, vou partilhar com vocês a minha experiência pessoal em relação ao Espírito Santo. Minha primeira associação com o Espírito Santo foi em uma pequena igreja metodista em Concórdia, Missouri. Se vocês imaginassem de onde eu vim... Concórdia, acho que nem está no mapa. É tão pequena, nada mais que 1.200 habitantes. Minha mãe era metodista e o meu pai era batista. Nenhum dos dois eram praticantes. Em uma manhã de domingo aconteceu meu primeiro contato real com o Espírito Santo. Eu não tinha percebido. Uma manhã de domingo sentada junto de minha mãe, naquela pequena igreja metodista que não suportava mais de 100 pessoas. Estávamos ali sentadas juntas. Na hora do último louvor, eu segurava um antigo inário metodista. Se alguém já tinha se convertido naquela igreja até então, nunca saberei. Mas enquanto cantavam o último louvor e eu segurava aquele inário em minhas mãos, eu tinha apenas 14 anos de idade. Alguma coisa aconteceu comigo. Não consigo te dizer uma palavra que o pastor disse. Nenhuma. Eu apenas sei que naquele momento o Espírito Santo veio a mim. Eu não tinha reconhecido e nem sabia que existia um Espírito Santo. Comecei a sacudir, comecei a tremer. Tanto que tive que colocar o inário de lado. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Eu me vi como realmente eu era. Uma pecadora aos olhos de Deus.
Coloquei aquele inário no chão e fiz a única coisa que eu sabia fazer. Eu vi eles chamando os membros da igreja para a frente. Então eu tomei um passo adiante e sentei na primeira fileira no canto. Eu chorei. E esse foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo. Eu comecei a chorar e me lembro que uma das irmãs veio até mim e me trouxe um lenço, dizendo: "Oh, Catherine, não chore. Sabemos que você tem sido uma boa menina." Hoje eu sei que o que ela estava dizendo era mentira. Mas naquele momento alguma coisa aconteceu comigo. Aquela foi a experiência do novo nascimento. Foi tão real que eu nunca mais duvidei. Nunca. Eu acredito que quando você é realmente nascido de novo, há um lugar, um tempo definido e você tem clareza disso. O Espírito Santo testifica com o teu espírito. Você passa da morte para a vida. E foi essa a minha experiência espiritual. Foi essa a minha experiência com o Espírito Santo, com o novo nascimento. Foi tão real que naquele momento eu tive o primeiro contato com o Espírito Santo. Um pouco depois, mais tarde, quando eu ainda era jovem, na minha adolescência, em Joliet, Illinois, ainda consigo me recordar do local. O segundo andar de um edifício. Onde eu fui pregar o Evangelho. Mas não tinha conhecimento algum. Apenas sabia pregar, é claro, sobre a experiência do novo nascimento. Era só o que eu sabia. Eu estava no segundo andar de um edifício em Joliet. Estava pregando sobre o que conhecia de melhor, a salvação. Em uma noite convidei as pessoas para vir à frente e serem nascidas de novo em Cristo. Mas uma pessoa estava demorando, Isabel Drake. Nunca me esquecerei. Aquela jovem moça, uma professora que viajava diariamente de Joliet para Chicago. Todo mundo tinha ido embora. Apagamos todas as luzes para economizar energia que ainda estavam ligadas. Ela se manteve ali no lugar, orando. Eu me sentei ao lado da mãe dela. Não restavam mais de 3 ou 4 pessoas. Quando, de repente, naquele momento, aconteceu. Naquele momento, a pessoa que não sabia absolutamente nada sobre o Espírito Santo, a pessoa que não sabia absolutamente nada sobre o batismo com o Espírito Santo, a pessoa que absolutamente nunca tinha ouvido alguém falar em línguas, olhou para o alto, levantou as 2 mãos para cima e começou a cantar. Foi a coisa mais bonita que eu já ouvi. A voz dela era suave como um sino. Era uma linguagem tão bonita e tão maravilhosa. Ela alcançou o céu com sua voz. Era absolutamente perfeito. Diante de Deus eu nunca ouvi um canto igual. E a mãe, que estava ali na semi-escuridão, agarrou na minha mão e disse: "Catherine, essa não é minha filha. Ela não sabe cantar." "Essa não é minha filha." Sentamos-nos ali, admiradas, pois a glória do Senhor estava naquele rosto. Era lindo.
talvez durante 15 minutos ou mais. A perfeição daquela voz, a perfeição do som daquela música. Eu estava aprendendo. Eu estava vendo o Espírito Santo. Eu estava testemunhando algo que até então desconhecia. Depois de 15 minutos ou mais, não sei te dizer por quanto tempo, ela curvou a sua cabeça. Eu vi uma pessoa receber o batismo com o Espírito Santo. Lembre-se de algo. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo com todos os átomos do meu ser. Ele está com você, mas existe uma experiência. De quando ele entra em você e preenche o seu interior, literalmente. E sempre se lembre que quando o Espírito Santo faz isso, é absolutamente perfeito. Saiba disso. Mesmo se você esquecer de algo, até de tudo o que eu disse hoje, lembre-se disso. Deus é perfeito. Absolutamente perfeito. Jesus Cristo é uma pessoa perfeita. Absoluta perfeição. Quando se diz respeito à majestosa terceira pessoa da Trindade, ele é uma pessoa, ele é uma absoluta perfeição. Eu daria qualquer coisa para abrir o meu coração a você e te fazer enxergar algo que é tão emocionante. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo. Mas, amado, quando ele falar, vai ser absolutamente perfeito. Não vai ser um gaguejo. Muitos dos proclamados batismos com o Espírito Santo não são de fato a experiência real de falar em línguas. Não são o Espírito Santo. É um descrédito ao único que é perfeito. O Espírito Santo não é ignorante. Quando é do Espírito Santo, é uma língua perfeita. Estamos vivendo um momento muito importante. Estamos vivendo um momento em que se fala de um grande avivamento. Mas estamos vivendo um momento muito perigoso também. Muito do que é atribuído ao Espírito Santo hoje não vem dele. E é isso que está nos afastando de algo que é tão bonito e tão maravilhoso. Há muitos que apenas por terem pronunciado algumas palavras em línguas, acreditam que foram cheios do Espírito Santo. Há muitos que professam ter sido cheios do Espírito Santo, ter recebido o batismo com o Espírito Santo, mas que nunca foram cheios do Espírito Santo. Ou que nunca receberam
o batismo com o Espírito Santo. Não se ensina ao outro como falar em línguas. João Batista disse: eu, na verdade, vos batizo. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu. Jesus, ele vos batizará no Espírito Santo. E tudo que recebemos, não importa o que, sempre se lembre disso. Tudo quanto cada um de nós receber, é Jesus que nos dá. Tudo, não importa o que é. Tudo que recebemos deve vir através de Jesus. Ele é o ungido. Ele é o escolhido. Ele é quem dá o batismo com o Espírito Santo. Saiba disso. Eu oro para que o Espírito Santo torne isto real em seu coração, hoje neste santuário. Abra os corações, abra as mentes. Meu amigo, não deve ser algo mecânico. Às vezes penso que nos tornamos mecânicos. Permitimos que nossas mentes se tornem mecânicas. Perdemos a verdade de vista. No outro dia eu vi em Portland, Oregon, uma freira católica que não era nem um pouco mecânica. Ela era do monastério do Precioso Sangue. Ela nunca tinha visto alguém cheio do Espírito Santo. Nunca. Enquanto o poder de Deus caía sobre o seu corpo, ela veio até o púlpito e timidamente disse: eu acabei de ser curada. E eu disse: ó irmã, isso é maravilhoso. Estou tão feliz por isso. Então ela virou de costas para ir embora. Mas não deu 3 passos e virou de volta para mim. E timidamente ela sussurrou: eu estou tão faminta por mais do Espírito Santo. E naquele momento eu não toquei nela. Eu não orei por ela. Naquele momento ela estava caída pelo poder de Deus. Prostrada pelo poder de Deus. Antes de ela cair no chão, ela começou a falar na mais bela língua. Ninguém a tinha ensinado a ser mecânica. Ninguém a tinha ensinado como. Somente Jesus, através do Espírito Santo, que estava preenchendo. Um santo silêncio veio sobre aquela reunião. Lembre-se de algo: barulho não é um sinal de poder. Sempre saibam disso. Naquele momento, 5.000 corações bateram como um só. E tudo o que você conseguia escutar era apenas o choro das pessoas naquele auditório. Um santo silêncio.
E aquela irmã católica nunca foi ensinada como. Mas foi a coisa mais natural do mundo que ela se rendeu a ele. E o Espírito Santo estava preenchendo-a. E daqueles lábios veio uma língua divina. Foi tão belo, que você se sentia com vontade de tirar os sapatos dos seus pés. Estávamos na presença do Altíssimo. Você reconhece a perfeição do Espírito Santo? Vocês estão recebendo uma revelação divina que nunca tinha recebido antes. Esse é o motivo pelo qual esta mensagem é tão importante. Pois coisas estão acontecendo, jovens. Coisas estão acontecendo. E elas estão acontecendo tão depressa. É por isso que considero ser tão importante que vocês entendam. Que Ele possa usar vocês nestes últimos tempos. Eu tenho dito por muito tempo e creio nisso com todos os átomos do meu ser. Eu creio, lembrem-se disso, neste momento de restauração, tudo o que aconteceu na igreja primitiva está sendo restaurado para a igreja hoje. Tudo. E está acontecendo tão depressa. Está acontecendo tão rápido. Eu acredito que essa é a última geração, jovens, antes da grande tribulação. Eu creio nisso. Eu tenho que crer nisso. Conhecendo as profecias da palavra, eu creio. Esta é a última geração, jovem, antes da tribulação. Sentados aqui nesta reunião, nesta manhã de segunda-feira, encare os fatos. Encare a Deus. Encare a realidade. Encare a verdade. Jovens, vocês estão sentados aqui. Vocês são a última geração desta dispensação. Eu creio nisso em nome da minha própria vida. O que eu estou falando para vocês é de importância vital. E vocês têm que fazer algo a respeito. Vocês têm que fazer algo a respeito disso. Eu acredito que nesses últimos tempos, todo fruto e todos os dons do Espírito Santo serão restaurados na igreja. Houve cultos de milagres em todas as pessoas ali presentes. Não sei exatamente quantas, mas todas foram curadas pelo poder de Deus. À medida que aquela preciosa freira católica estava sendo cheia do Espírito Santo, eu fiquei ali em pé, ao lado dela. Eu não estava ciente de nada à minha volta. Eu recebi uma revelação espiritual. Às vezes me pergunto se era só para mim. No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. A hora é chegada, meu amigo. Quando haverá momentos tais como este de unidade no Espírito. Onde o Espírito Santo virá sobre todos num culto. Mesmo sobre aqueles que não sabem nada sobre o Espírito Santo, grandes ondas de glória virão sobre eles. E todas as pessoas presentes serão cheias do Espírito Santo. E receberão batismo com o Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu creio nisso.
Quero que vocês entendam algo que é de vital importância. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus abrirei o meu coração a vocês. Quando alguém é levado, significa que segue. Você me diz, Kathryn Kuhlman, como você sabe? Lembre-se de algo. Eu não acho que Deus me deu algo especial. Jovens, assim como Deus é meu juiz, eu vos digo no que realmente acredito. Deus não me deu nada que Ele não daria a vocês se vocês pagarem o preço. Eu não sou especial para Ele. Não há nada que Ele fez por mim que Ele não faria por vocês. Por algum jovem homem ou por alguma jovem mulher que está aqui hoje. Mas Deus irá usar-te exatamente do mesmo jeito. Ele te dará absolutamente tudo o que Ele me deu se você pagar o preço. Eu estaria mentindo se vos dissesse que o preço é barato. Todo mundo quer barganhar nos dias de hoje, mas com Deus não há barganha. Jovens, eu mentiria a vocês se eu vos dissesse que o preço é barato. Vocês me veem andando no altar e tudo que vocês enxergam é o glamour nisso. E parece ser tão glamouroso. Tudo que vocês veem é a glória disso. E é só isso que vocês veem. Um repórter me disse no outro dia: o que você faz para se preparar para uma reunião como essa? Eu disse: Senhor, eu fico preparada. Todo mundo nos dias de hoje quer algo em troca de nada. Jovens, não se consegue algo a troco de nada. Há um preço. E depende daquilo que você mais quer. Apenas encare os fatos. Vivemos em uma geração que não quer encarar os fatos. Eu estou falando com jovens que não querem encarar os fatos. Às vezes chego a pensar que é a coisa mais difícil do mundo conseguir que os jovens de hoje encarem os fatos. Mas quando se lida com o lado espiritual, é a coisa mais importante do mundo. Vocês têm que encarar a verdade e os fatos. Quando eu desço do altar, eu sei o que Davi queria dizer. Quando ele disse: não retire de mim o teu Santo Espírito. Eu provavelmente sei melhor do que qualquer pessoa neste lugar o que ele quis dizer e como ele se sentia. Quando ele clamou: não retire de mim o teu Santo Espírito. Eu não tenho medo de Satanás.
Eu posso usar contra ele a mesma arma que Jesus usou. Está escrito. Eu posso enfrentar Satanás. Posso enfrentar todas as forças do inferno. E posso usar contra eles a mesma arma que Jesus usou. Eu não temo a homens. Eu tenho apenas um temor: que eu entristeça o Espírito Santo e que essa unção vá embora. Vocês não sabem. Jovens, vocês não sabem. Nesse ministério vocês apenas veem o glamour. Ontem nesse ministério, os milhares nesta arena apenas viram os milagres, apenas viram a glória. Mas poucos deles conseguiam ver o preço que foi pago. Antes daqueles milagres acontecerem. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele pode tirar tudo que eu tenho, pode despojar-me de tudo o que possuo. Me deixar apenas com a roupa que cobre meu corpo. Me deixar apenas os sapatos em meus pés. E eu estou disposta a ir lá fora e viver à base de pão e água até o fim da minha vida. Que Deus me ajude. Eu pregarei ainda que tiver que pregar na esquina de uma rua. Mas não retire de mim o teu Espírito. Se eu soubesse que o Espírito Santo se havia entristecido, se eu soubesse que o Espírito Santo se havia retirado de mim, eu nunca mais voltaria a subir neste altar. Eu nunca voltaria a passar por tudo isto. Eu nunca faria um fingimento da minha fé. Pois naquele momento eu seria a pessoa mais comum que já viveu. E não aconteceria nada. Você podia dizer essas palavras. You can do the same thing